E aí, gente, esse aqui. Essa é a aula 15 do nosso curso sobre filosofia platônica. E hoje a gente vai ler um livro, na verdade, os pontos principais de um livro que se chama Eutidemos. E é um livro que abrange o tema do livro O Sofista, só que de uma forma mais, com coisas que não foram faladas antes. Lembre que o sofista é uma pessoa que não, ela conhece, mas ela não entende o que ela está ensinando, né? Ela cobra para ensinar algo que é baseado em retórica. Então, os sofistas, eles são bons em retórica. Eles sabem falar bem, dançar com as palavras, mas no fim eles não pensam de fato nas coisas que eles estão ensinando. Vamos supor que eles estão ensinando sobre virtude, sobre justiça. Mas eles não pensam de forma crítica nisso. Eles pensam de uma forma em que eles se contradizem constantemente ou falam nada com nada. E o ponto de Sócrates é que você consegue verificar isso. Através da argumentação de alguém, você consegue ver se ele está falando abobrinha, né? Cara, isso é aplicável para todas as áreas, né? Não só para a área da advocacia, ou da área jurista, ou da área sobre ensino no geral, né? Palestras, ou ensino de um professor. Você tem que julgar criticamente que aquilo de fato tem lógica, tem dados, tem base, né? Então, o método sofista é um método que é basicamente dançar com as palavras, como a gente vai ver, né? Então, o cara que fez o resumo, né? Tem a lista dos caras que fizeram o resumo antes de cada livro, né? Não lembro o nome de quem fez desse, né? Mas na obra que a gente tá seguindo, né? Que é do John Copper e do Hudson, né? Lembrando que eu tô colocando na página aqui. A verdadeira filosofia e a verdadeira devoção a ela exigem um interesse pela lógica e pela argumentação por si só. Então você tem que ter um interesse pela lógica. E essa lógica tem princípios matemáticos nela. Lógica proposicional com relação a isso. Então, se você estudar a teoria dos tipos, type theory, se você estudar lógica proposicional na sua essência, seja aristotélica ou de Zeno, do próprio Platão, você vai ver que lógica tem bases de argumentação da mesma forma que x é igual a y e x pode ser maior que y. Eles não podem ser ao mesmo tempo. Numa programação em Python, por exemplo, se você declarar que a sua variável x ela é igual a y e maior que y, dependendo do contexto, vai bugar. Porque vai falar, x não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, né? Você tem que colocar uma cláusula que faz sentido. Aí o programa buga. Por que o programa buga em Python quando você faz isso? Ou em outra linguagem? Está ferindo a lógica. A linguagem de programação é uma linguagem onde você pode ter até um teorema em relação a isso. Você pode derivar todos os teoremas, todos os algoritmos que existem. Então, o princípio da máquina de Turing é que você pode, qualquer algoritmo, então, algoritmo sobre números primos, algoritmo sobre achar números de Mersenne, perdão, números de Mersenne, um algoritmo para calcular a conjectura de Goldbach. Qualquer tipo de algoritmo, um algoritmo aplicado para empresa, tipo, vamos supor, um algoritmo para você conseguir achar na pesquisa no Google, só colocando algumas palavras o que você precisa pesquisar. Um algoritmo de pesquisa, né? De sites, que é chamado de ranking algorithm, algoritmo de ranking, feito pelos criadores do Google na época da criação da plataforma, né? Então, tudo isso é com base em lógica. E a argumentação também tem princípios exatos e que a gente pode aferir questões matemáticas, né? Então, quer sejam usadas corretamente ou forneçam suporte válido para conclusões verdadeiras, né? Embora você pode usar argumentos de forma correta e falar alguma coisa errada também. Então, esses dois são, antes de tudo, completamente habilidosos fisicamente, sendo altamente hábeis em lutar com armaduras, agora é o Sócrates falando, né? E capazes de ensinar essa habilidade a qualquer um que pague uma taxa, né? Então, os sofistas cobravam dinheiro, né? Só que não critica quem cobra dinheiro por ensinar, né? Ele critica quem ensina tudo torto, ainda cobra dinheiro por ensinar tudo torto, né? Então eles são os mais capazes de lutar essa batalha no tribunal, nas pessoas, compor um tipo de discurso. Então o sofista é bom em discurso, isso é óbvio. Nesse caso,
algo que eles são bons, que eles conseguem até ensinar, talvez. Só que o grande ponto de Cícero vai citar um livro chamado De Inventione e Retórica, né? Não sei se é É que tem dois. O livro Retórica de Cícero, ele fala sobre como a arte da retórica de falar em público, ou seja, ele é advogado, né? Então, a arte de você também defender um caso legal. Ela não é uma ciência. É uma habilidade que você cultiva e é mais prática do que ciência. Coisa que você faz com. Ele cita dessa forma, coração, né? Você derrama as palavras de uma forma totalmente, às vezes até com memória, com em sequência, com uma forma de falar correta, mas no geral, de uma forma espontânea normalmente, né? Não é uma forma, tipo, lendo o texto. E essa forma de falar não é uma ciência, ele diz, é uma prática. Não tem, é uma ciência prática, na verdade. E eles vão dizer, né? Essas coisas são a parte frívola do estudo. E chamamos de frivolidade porque mesmo que o homem aprendesse muitas, ou mesmo todas as coisas, não seria mais sábio quanto à situação atual, mas apenas seria capaz de zombar das pessoas, fazendo-as tropeçar em meio a palavras. Então os sofistas, eles eram bons e têm um diálogo focado nisso, em que eles questionam um garoto, né? Um menino novo, que era muito inteligente, sabia dar boas respostas, né? Mas que eles tentavam. A sua forma de argumentação é que tipo, é tipo uma pessoa que tá errada no argumento, ou que não sabe sobre o que tá falando, mas ela sabe. Ela tem lábia, né? Ela tem malícia nas palavras. Ela tem uma forma de falar que ela consegue convencer as pessoas mesmo estando errada. E essa é uma forma de retórica, mas não necessariamente você tá falando algo certo, né? Você pode falar algo errado e mesmo assim é convincente, né? Então, esse é um dos problemas da retórica sendo usada pro mal, né? O Dionísio respondeu, tem uma parte, né? Você está fazendo o seu discurso partindo do pressuposto que existe algo como contradição. Isso é uma coisa chamada de lei da não contradição, né? Se você diz coisas contraditórias, sua argumentação não pode estar certa. Se um jurista, né, ou um advogado, ele diz nas suas palavras, de certa forma, implícita ou não, que uma pessoa é inocente e culpada ao mesmo tempo, temos um problema. E de certa forma, tem vezes que isso até pode fazer sentido. De repente ela é culpada de um crime e não de outro que está sendo acusado. Vamos supor que ele se contradiz em dizer que uma pessoa, vamos supor que ela roubou ao mesmo tempo que não roubou. Você fala, mas calma aí. Decide, né, cara? Você não pode se contradizer. A lei da contradição é uma questão lógica, é uma questão matemática. E tem várias questões matemáticas em relação à linguagem, né? E uma delas, na lógica, é da questão de, tipo, se algo é uma verdade, se, se A leva a B, A sendo verdade leva a B, então você não pode falar o contrário. Então, e você acha que não existe, Dionísio, bem, de qualquer forma, não conseguiu provar que já ouviu alguém que conseguiu contradizer outra pessoa. Antilegontos, né? Então, o grande problema dos sofistas, né, é deles acreditarem que não tem certo e errado, ou não tem verdade e mentira, não tem falsidade da pessoa, não, que as pessoas podem dizer. Porque se a argumentação convencer as pessoas é o que importa, né? Só que isso tá errado, cara. Se você dizer isso, quer dizer que não existe verdade. E aí você não tem como estudar nada, né? Então, se eu provar por um experimento que, por exemplo, as inequalidades de Bohr que a gente viu no curso sobre computação quântica mostram que a teoria das variáveis escondidas é impossível, não pode ter uma contradição nisso. Não pode interpretar um fato físico por uma contradição. Ou é isso ou não é. Ou Bohr ou Einstein estava errado ali na interpretação da mecânica quântica, ali no contexto das inequalidades de Bell, que a gente viu no curso anterior. Nossa lei da não contradição é muito importante. Você realmente quer dizer isso? Bem, então ouça-se isso por contradizendo o Dionísio. Então, eles se contradiziam, ao mesmo tempo que eles tentavam se argumentar, né? Agora você diria que é impossível falar o que é falso, mas é possível pensá-lo? Aí ele disse, né? Não pensar. Não, pensar também não é possível. Tá dizendo que é impossível pensar em algo que é falso. Então não existe absolutamente nada como opinião falsa, que é pseudes, né? Não, da palavra pseudônimo tem a ver. Não existe, disse ele. Então não existe ignorância. Nem existem homens ignorantes. Então, você vê como a argumentação dos caras era errada?
Sócrates estava tentando. Ele era bom em destruir argumentações, né? Então, se não existe mentira, não existe falsidade, se não existe contradição, então não existe como a gente avaliar o que é verdade, né? Então é óbvio que não tem pé na cabeça esse argumento dos sofistas, né? No geral. É justamente aí que entra a minha pergunta idiota. Eu disse: se nenhum de nós errar em ações, palavras e pensamentos, se for realmente o caso, o que, em nome de Deus, vocês vieram aqui nos ensinar? Então, como que você vai ensinar alguém, por exemplo, virtude, justiça, o que é leis, o que são leis, né? Moral, ética, o que for, ou qualquer coisa, qualquer tema. Você não pode. É impossível você falar algo falso, né? Como posso dizer que duas pessoas que se contradizem, estão uma tá dizendo a verdade e outra mentira? Tem que ver os dados, tem que ver a lógica dos argumentos, em que você tem absolutos. A verdade não é relativa. Se ela é relativa, então você entra em contradições. Se a verdade é relativa, vai ter contradições toda hora, cara. Se alguém disser que a verdade, cada um faz a sua verdade, então não existe verdade, cara. Aí você tem contradição. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma 2016. 2016, não, 2017. Em junho, alguma coisa assim, que eu fui fazer um vestibular pra teologia na época, né? No Mackenzie. Aí eu fui lá, né? Peguei o busão, fiz a prova. E a prova tinha uma redação. E era assim, era associado à relatividade da verdade, né? É o relativismo linguístico em relação à verdade. E eu lembro que naquela época eu não manjava muito, nenhum tema. Eu manjava um pouco de teologia, tinha lido alguma coisa, mas eu era muito fraco em vários temas, né? Isso era em 2017. Então faz 8 anos praticamente aí, né? Então, mas mesmo assim, eu tentando fazer lá de qualquer jeito a redação na época, eu, eu, eu tinha que argumentar que era impossível que a verdade fosse relativa, né? Se não existe absoluto, então não existe verdade, né? Foi o que eu coloquei na redação lá. Mas enfim, e até a nota, se não me engano, foi boa, eu não lembro exatamente. Então não tem como ter relativismo, né? E o que esse argumento aqui que eles dão é como se houvesse relativismo. Não disseram há pouco, se alguém quisesse aprender virtude, vocês ensinariam melhor, né? Então, só que ele tá dizendo, se vocês dizem que sabem ensinar virtude melhor que os outros, então tem que ter uma forma de eu verificar isso, né? É uma coisa importante. Normalmente, quando alguém olha pra filosofia de longe, sem estudar o tema, e os livros, né? Porque você fazer um curso é uma coisa, você lê o livro é outra. Até esse aqui, obviamente, eu creio que você tá aprendendo em relação a esses temas, mas você tem que ler o livro por si mesmo e ter suas próprias conclusões, né? E qualquer aluno sempre vai discordar do professor em vários pontos. É normal, cara. É impossível você concordar com o professor em tudo. Tipo, impossível. Não, tipo, vocês nem podem concordar com tudo que eu digo. Você tem que verificar se o que eu tô dizendo é verdade ou não, com base no texto, né? E vocês têm que ler os livros também, né? Que cada aula aqui é um livro de Platão. Enfim, aí o Ctesipo disse: sua maneira de falar é certamente notável. Ou, ó, homens de Túrios ou Quios, ou de onde vocês quiserem ser chamados, porque não importa nada pra vocês se vocês falarem bobagens completas, né? É simples, cara. Você pode falar o que você quiser e tá certo. Como que alguém, por exemplo, que vai querer aprender com você vai saber se é o certo? Tem que ser verificável, né? E a gente tem questões que, infelizmente, o Sócrates você fala como a teoria da recoleção, que é uma idiotice, né? A teoria da recoleção de Sócrates é que a alma, antes de existir, ela aprende. Aí vira uma reencarnação totalmente nada a ver. Isso é algo que não tem nada a ver. Totalmente errado, né? Uma teoria totalmente errada. O que ele deveria falar, na verdade, é que o ser humano, ele nasce com uma genética comportamental em que, por exemplo, ele já tem a capacidade de aprender linguagem, capacidade de raciocinar de fábrica, né? Então, o ser humano, ele já vem de fábrica, no seu intelecto, alguém nascendo saudável, com a capacidade de aprender. Essa capacidade, ela é inata. Inata. Um debate até falado, chamado Nature versus Nurture, em que você tem a questão, por exemplo, Piaget ele ensinava muito essa questão de que o conhecimento ele é inato, genético,
Eu não lembro se o termo é filogenético ou epigenético, mas ele fazia experimentos que infelizmente não aguentaram o teste do tempo experimentalmente, né? Mas teve a sua relevância, né? Hoje não é tão relevante Piaget quanto antes. Mas essa questão de que o aprendizado é inato. Outro cara chamado Vygotsky, ele falava que o aprendizado ele é uma construção social. Por exemplo, tem uma coisa chamada scaffolding e também zona de desenvolvimento próximo, em que você tenha, por exemplo, um professor que ensina o aluno, e por você estar, o aluno está próximo do professor, aquela área de desenvolvimento é como ele aprende. Em que ele é um aprendizado semi-supervisado, né? O professor ensina, depois o aluno se vira para aprender. Que influenciou muitas teorias de aprendizado hoje em dia. Um professor de desenho, por exemplo, um espanhol chamado Luiz, ele, que estudou nas Belas Artes, né? Ele nos ensinava assim, ele ensinava pra nós, ó, assim que você aponta o lápis com estilete, assim que você faz luz e sombra, assim que você mistura as cores, assim que você desenha o rosto. Só que ele desenhava uma vez, depois se vira. E se você ficasse perguntando muito, ele ia falar, cara, eu já te ensinei. E uma coisa é verdade, por exemplo, apontar lápis, que é difícil a primeira vez que você aponta lápis com estilete, né? Teve vezes que eu já me cortei já com estilete por causa disso. Fui pôr a mão no estúdio e deixei o estilete aberto, mas eu já sabia fazer. Agora eu tinha que treinar eu mesmo, né? Só que eu ficava perguntando, ele falava, cara, por que você tá perguntando, cara? Eu já te ensinei. E é basicamente a teoria de Vygotsky que ensina, né? Só que uma coisa, normalmente algumas pessoas vão ensinar Piaget e Vygotsky são antagônicos, né? Isso é mentira. Se você lê Vygotsky na prática, é que muitas das obras dele não foram traduzidas, né? Porque tá em russo, né? Mas do que eu já li de Vygotsky traduzido para inglês, ele cria que parte do aprendizado é inato também. E Piaget também. Ele cria que também parte é construída socialmente. Então, esse debate nature versus nurture, em Piaget e Vygotsky, os dois concordam mais ou menos, na verdade. O Vygotsky, ele dizia, sim, que você tem um aprendizado também inato. É que nem o John Locke que dizia que o ser humano é uma tábula rasa, né? Que não tem nenhuma informação, aí vai sendo construída, né? Isso é mentira. O ser humano já vem com noção de bem e mal intelectualmente ao nascer. Isso são coisas que Sócrates vê aqui, por exemplo, que alguém, um menino novo, com algumas perguntas ele já conseguia responder coisas que ele não sabia. Você já vê que o ser humano ele tem uma capacidade de aprendizado, de raciocínio lógico, parcialmente é inato, né? Uma relação entre inato e coisas que você aprende, né? E também questões de consciência, pessoas diferentes vão aprender de diversas formas, né? Enfim. Mas antes disso, fizemos uma demonstração completa do ponto. Mesmo que todo o ouro do mundo fosse nosso, sem problema e sem precisarmos escavá-lo. Vamos supor que você pudesse ter todo o ouro possível e imaginável, dinheiro, né? Não estaríamos melhor em situação. Primeiro que isso ia gerar inflação, né? Ele não fala isso, mas isso geraria inflação. Quando a Europa descobriu as Américas e pegou ouro pra caramba, em Cuba, em outros países também, no México, América Central, teve inflação na Europa de ouro, porque tava vindo muito ouro. Então, normalmente você fala, nossa, mas eles conseguiram mais grana na prática. Mas você aumentou a oferta muito rápido do capital, basicamente de forma rápida, né? Aí teve inflação em ouro, ouro diminuiu de valor. Isso acontece rápido. O grande ponto aqui é que se alguém não consegue usar o ouro de forma correta, não tem conhecimento pra isso, o ouro é inútil, né? Se alguém te dá, por exemplo, tem pessoas que ganham na loteria, porque não sabem usar o dinheiro. E aí, perde tudo. Então você tem que saber usar as coisas, não é simplesmente, eu vou ter agora. Normalmente as pessoas que primeiro têm conhecimento nisso, mesmo com pouco, mesmo com menos que outra pessoa, consegue fazer mais, né? É aquela parábola dos talentos lá, de Cristo, por exemplo. Pessoa que foi dada um talento, que são sacos de dinheiro, né? O Donald R. Carson, ou D.A. Carson, né? Que é um teólogo muito importante, um dos mais importantes atualmente. Ele fala sobre essa questão, pregando nessa passagem dos talentos, né? Que era dinheiro pra caramba, por sinal. Eu não lembro de cor, mas eu lembro de ler um livro sobre economia grega. E era dinheiro pra caramba, cara. Era muita grana um talento. Era sacos de dinheiro, na verdade.
E você tinha essa questão de que cada um usou de uma forma e um deles escondeu o talento na terra, né? Aí na parábola Jesus diz, né? O senhor do servo chega e fala, pô, você escondeu um talento e nem pôs no banco pra dar juros, né? Pra eu receber juros, porque naquela época já tinha já sistema bancário, depósitos e com relação de juros, né? Mas ele não fez isso, né? Então você tem essa questão de que cada pessoa, aquela palavra dos talentos, tem a ver com cada pessoa, a capacidade dela de usar o que ela ganhou, né? Então, é o ponto dessa passagem, né? Muito mesmo, e mesmo se aplica a generais. Se sempre capturam uma cidade ou acampamento, entregam a quem? Os governadores, né? Os estadistas, pois eles próprios não têm ideia de como usar as capturas. Então, general, não todos talvez, né? Tem generais que são estadistas também. O próprio Alexandre o Grande e tal, seu pai também, que era o Felipe II da Macedônia. Mas quando o general, ele não manja muito de política, economia e coisas do tipo, ele manja da arte da guerra, né? Ele vai lá, conquista lá, naquilo ele é extremamente bom, mas não necessariamente na arte de gerenciar um grande número de pessoas, a definição de política de Bastiat, né? Da mesma forma, imagino que os caçadores de codornas entregam aos seus criadores das codornas, né? Então, cada um foca no que é bom, né? Então, alguém que é bom em gerenciar empresas de transporte, estilo Michael Kaya, né? Vai para outras crianças, vai trabalhar em transporte. Outra pessoa é bom na área de petrolífica, né? Por exemplo, na área petrolífica, eu vejo na Argentina, a legislação mudou para permitir que seja mais fácil contratar empresas de transporte, porque na legislação anterior da Argentina, você tinha que a empresa não poderia contratar um terceiro para transportar a carga. Em relação a hidrocarbonetos, né? Gasolina, derivados de hidrocarbonetos, gasolina, etanol, enfim. Etanol? É etanol. Não sei se eu tô confundindo. Tem várias formas de fazer etanol. Enfim, querosene. Então, isso tá errado, né? Quando você tem um terceiro. Por que uma empresa terceiriza algumas partes da sua função de produção? Fica mais barato, né? Se uma empresa só foca em transporte, ela consegue fazer aquilo com mais qualidade, com menor preço, né? Uma empresa decide fazer tudo, sem ter nada terceirizado, ela vai pagar mais pra fazer um serviço pior. Que é burrice, né? E a legislação argentina obrigava as empresas relacionadas a hidrocarbonetos a transportar sua carga. Tipo, não podia você contratar uma empresa terceirizada. Não tem lógica, cara. É uma lei burra. Ele vai dizer que Criton, homens como esses são muito estranhos. Mesmo assim, ainda não sei o que responder. Que tipo de homem era esse que surgiu e atacou a filosofia? Filosofia de sabedoria e filho de amizade, de amor, né? A ela. Seria ele um homem inteligente que disputa nos tribunais, um orador, né? Um retor. Se essa letra tem som de ro, de R, né? Retor. Retórica, né? Ou seriam daqueles que equipam tais homens para a batalha? Um escritor de discursos. Então, tinha pessoas que escreviam também discursos, né? Os retórias. Então, tem o retor, que faz a oração, no caso, oração no sentido de discurso, tá? Não é oração no sentido religioso, né? Mas é discurso. E o cara que escreve, o retor, né? Essas são pessoas que Pródico descreve como ocupando a terra de ninguém entre o filósofo. Então tem aqui o filósofo e tem o político, estadista. E o sofista tá aqui no meio. Vou até depois de outra cor. O sofista tá aqui no meio. Ele não é nem um nem outro. Eles se consideram os mais sábios dos homens, né? Sophotato e anthropon, no plural. E que não apenas são, mas também parecem ser aos olhos de muitos. Então as pessoas reconhecem eles. De modo que ninguém impede de desfrutar da estima universal, exceto os seguidores da filosofia. Eu vejo muito, por exemplo, isso em inteligência artificial, cara, hoje em dia. Tem pessoas que não manjam muito do tema, aí falam: "Ah, inteligência artificial vai tirar empregos, vai destruir a sociedade." Quando eu vejo alguém pessoa falando isso de forma séria, eu já começo a falar, cara, não sabe nada, cara. Quem manja do tema sabe que
não é verdade, cara. Na verdade, a inteligência artificial ela serve para aumentar a função de produção em diversas áreas, seja na programação, seja na área de logística, de produção de imagens, desenhos, né? Então ela serve para isso, para aumentar funções de produção. Então, é, só mostra que alguém não sabe sobre o tema. Então, Sócrates, você acha que é algo que, não, que eles dizem, pois certamente não pode negar, que é argumento que tem certa plausibilidade. E aqui eles vão meio que ficar, é, tipo como se fosse um eufemismo, né? E ficar claro, pelo argumento de ambos, principalmente de Sócrates, que os sofistas, eles usam um método, é inútil no geral. No geral, a maioria deles, não, talvez não todos, ensinavam abobrinha. Ou ensinavam de uma forma que era, no mínimo, superficial, né? Só que há alguma plausibilidade no argumento deles. E, na minha opinião, eu sou um pouco mais crítico, né? É, eu Sócrates ele meio que aceita o argumento de Crito, né? É que Crito é meio bundão aqui, né? Ele quer falar, tipo, ah, mas eu não acho que eles são tão ruins assim. Claro que são, cara. Os caras estão ensinando, estão basicamente zombando da filosofia da ciência em si, de ensinar como ensinar as coisas. E você tá falando que eles não são inúteis. Claro que são, cara. A maioria. Não todos, talvez. O fato é que, embora participem ambos, são inferiores a ambos. Em relação à política e à filosofia. Eles são, tipo. Sei lá, não sei como dizer. Eles estão num limbo. Num limbo. Um limbo em que eles conseguem bastante público. Eu citei anteriormente no mercado financeiro, por exemplo. Tem muitas pessoas no YouTube do Brasil que falam muito bem sobre o mercado financeiro. E tem outras que falam de uma forma que é pra atrair público, faz grandes promessas. No fim, não ensina nada, cara. Tem que eu tenho em mente que, cara, já fizeram muitos vídeos contra ele falando sobre isso. E é verdade, cara. Teve um vídeo que cara, eu realmente acompanhei por muito tempo, mais de horas de vídeo. E o vídeo falando, então, quando você investe em tal título do governo, você recebe tanto por mês. Ele falou que tal pessoa não poderia comprar um carro, porque na verdade ele deveria investir, porque tal. Cara, quando eu fui vendo, ninguém ganha aquela porcentagem. Ninguém ganha aquela porcentagem, qualquer tipo de investimento. 12% ao ano, cara. No auge dos Estados Unidos do século passado, no auge, no pico. No ano que deu um pico try hard, numa certa região. 14% deu ao ano ali dos títulos do governo dos Estados Unidos. Nunca deu mais que isso. Num certo período. Foi um período que deu um pico, assim, de retorno de investimento muito alto, porque é assim que o título vale mais. Se as empresas não tiverem lucro no longo prazo, os títulos caem, né? As empresas, tipo, tem por que isso, né? O mercado de ações, ele tem uma questão de relação com o mercado de títulos. Eu não vou explicar isso agora, já expliquei no curso de economia e de finanças, mas você tem uma relação direta entre o mercado de ações e o de títulos, né? Um afeta o outro. Quando o mercado de ações cai, os títulos sobem, que é algo de longo prazo, e o contrário também acontece. No geral. Não sempre. Mas alguém falando que não. É só você investir em títulos, esse tipo de título que eu vou falar, IPCA tal, e você vai ter 12% ao ano. Cara, se algo desse 12% ao ano sem parar, com uma curva, você tem que ver a curva também de. E é o de curva também. Então, olha como você analisa o argumento, você tem que ver o yield curve. Aí você olha para o yield curve, não vai dar 2%, cara. Também na yield curve você tem que saber a hora de sair do seu investimento na hora que você. Na hora que você entra e que você sai. Se você entrar e sair na hora errada, você não vai ter um lucro decente. É o foco. Normalmente você tem que ter um aporte muito grande e você pode ter perda nisso. Então você tem que. Títulos, cara, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito difícil. E envolve muito política, né? Porque tem coisas políticas que afetam, geopolíticas também que afetam títulos. Você tem que ver a yield curve e não é fácil você investir em títulos, né? Tem que manjar do tema. Agora quem fala, não, é só qualquer uma, é só ir lá. Cara, não é assim, cara. Não é só ir lá e investir. Isso é uma falácia.
É um sofismo, cara. Eu olho pra aquilo, eu vejo um sofismo. Não sei se é intencional pra ser mais público, mas é um sofismo, cara. É assim que se identifica um método sofista hoje. Alguém que ele tá entre a pessoa que manja de economia e entre a pessoa que pratica economia. Alguém que é de business e tal. Que tem a teoria e a prática. A filosofia de economia e a prática de economia. Entende? Então, Criton, não faças o que não deves, mas ignora os que praticam filosofia, sejam eles bons e maus. Em vez disso, considera a coisa pragmática, né? Se parecer insignificante, afasta todos dela. Não apenas os teus filhos, pai dia, né? Esse termo aparece no Cavaleiro do Zodíaco, por sinal. Quando Aioros escreve na parede. Aqui é uma referência. Die Hard, hein? Eu postei no Instagram essa referência. Tem uma parte no Cavaleiro do Zodíaco, né? O Aioros ele escreve numa parede, né? Pro Seiya ler. E aí tem uma parte que parece pai dia. Só um exemplo. É que é filhos, né? Só um exemplo. E também aparece na Bíblia também. Mas se te parecer o que eu penso, então anima-te, persevera, pratica tu e os teus, como diz o provérbio, né? Isso é uma coisa importante, né? Qual que é o que você deve tirar dessa aula, né? Que você tem que ter um pensamento crítico, cara. Como o Sócrates estava sendo ensinado pelo Parmênides no diálogo deles dois. Tem que, cara, o que eu tô ensinando, por exemplo, você tem que ler o livro e discordar de mim no que você acha incorreto. Você tem que discordar de todo mundo. Menos de Deus, é claro. A Bíblia é pura, inerrante e tal. Então, obviamente, o que Deus escreve na sua palavra é perfeito e imutável. Agora, o que você escuta outro ser humano falar pode estar errado. Você mesmo pode estar errado. Então, você tem que verificar. E, como eu disse, o método sofista ainda existe. Você vai ver muitos sofistas arrastando multidões. E, normalmente, é o sofista que arrasta multidões. Não os caras que estão ensinando de uma forma correta. Estranho, o que é ensinado de forma correta, normalmente as pessoas não querem. É mais difícil, que é mais técnico, às vezes. Talvez a pessoa que ensina o que é correto não sabe falar bem. Já aconteceu também. Porque quando uma pessoa fala o que é correto, tem uma boa retórica, talvez até melhor do que de um sofista, você vai ter alguém perfeito pra ensinar, né? Então, isso é algo muito aplicável para os dias de hoje. Então, quando você vê, por exemplo, alguém dando um curso de mercado financeiro, por exemplo, em todas as áreas, prometendo coisas incríveis, eu recomendo que você busque o caminho mais difícil. Qual o caminho mais difícil? É estudar as coisas da forma correta. Então, fazendo uma faculdade, fazendo cursos. Eu, em economia, cara, eu não aprendi por meiose, né? Eu fiz cursos, primeiramente, um dos principais que eu fiz foi um de microeconomia no passado, que é na página de cursos abertos do MIT, né? Que é gratuito. Fiz outros no Coursera, fiz outros em diversas plataformas. E demorou anos pra aprender, cara. Lendo livros também, lendo artigos, mas principalmente os cursos que tem os cursos eu não teria aprendido. Tem coisas que livros não vão te ensinar o suficiente. É muito mais difícil aprender pelos livros. Você precisa de um professor, né? Pra mim, matemática é assim, cara. Eu não consigo aprender somente pelos livros. Embora, por exemplo, os do Nicholas Burbach, mais didáticos e tal, matemática é só por curso, cara. Então, fazendo por cálculo, por exemplo. Eu tentei aprender lendo os livros Leonard Euler. Mas é difícil, cara. Você precisa ter um professor que ensina de uma forma mais simples. Precisa dos dois. Precisa ter o professor, depois ler livros, artigos, e aí você vai aprendendo o tema. É assim. Computação quântica é a mesma coisa. Eu não aprendi lendo um livro só de artigos. Primeiro eu fiz cursos, e depois de anos lendo livros, artigos, eu fui começando a entender, mas não foi algo do nada. Porque se alguém vem e começa a falar um monte de besteira, de uma forma simples, não, isso aqui é fácil. Aí a pessoa vai e aprende o que é errado, né? Às vezes gasta dinheiro em algo que é errado. Você tem que entender que o método sofista ainda existe
É algo que não vai sair do mundo, que você tem que entender como encontrar um sofista, né? Então é isso, até o próximo episódio.